Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Vamos estar fazendo uma breve reflexão aqui no capítulo de Romanos. Mas antes da gente ler o texto, eu queria deixar uma pergunta para que você já possa tentando responder à medida que a gente for ler o texto. A pergunta é a seguinte: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe quais são os planos de Deus para você e para a sua família? Vamos ler o texto e vamos tentar responder essas perguntas? Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Preste atenção aqui. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Capítulo 12, em continuação. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Voltando à resposta da nossa pergunta. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quando a gente se depara com esse texto, a gente descobre que é difícil a gente saber qual é a vontade de Deus. É difícil, na verdade, entender qual é a vontade de Deus, porque os pensamentos dele são grandiosos, são soberanos. Dificilmente uma pessoa comum, um ser humano, vai entender como que é a mente de Deus, porque a mente dele é incomparável. Dificilmente a gente vai conseguir saber o que Deus quer para nossas vidas. Nossos pensamentos não chegam nem aos pés dos pensamentos de Deus. São inescrutáveis os caminhos, os pensamentos de Deus. Versículo 34 diz: Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem já imaginou como seria a mente de Deus? A nossa mente era tão pequenininha perto da mente de Deus. Por isso talvez nós não entendamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A mente do homem ela é tão curta, é difícil a gente imaginar qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Só quando a gente lê o versículo 1 e 2 do capítulo 12, a gente entende qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ou então, como é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que a gente transforme a nossa mente, para que a gente consiga, ou para que a gente tente imaginar como Deus imaginaria as coisas. O que Deus faria se eu estivesse no meu lugar. É assim que deve ser a nossa mente. E quando a gente lê que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita, nossa, então não falta mais nada, porque ela já é boa, ela já é perfeita e ela também já é agradável. Quase lá. A parte do boa e a parte do perfeita, ótimo. Agora, quando se trata de agradável, aí pega para o nosso lado. Porque nós sabemos que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Só que também deveria ser agradável. Só que a parte do agradável não é culpa de Deus. A parte do agradável é culpa nossa. Porque nós que somos os reclamões, nós que nunca estamos satisfeitos com as coisas que nós recebemos. Talvez existam coisas na nossa vida que nós não nos agrademos. Como, por exemplo, essa semana está uma semana chuvosa, uma semana fria. E existem pessoas que nesse momento podem estar reclamando. Nossa, eu não queria estar frio assim, eu queria que tivesse calor, eu queria sol.
é o feriadão, eu quero estar indo para a praia, eu quero festejar. Queridos, essa foi a vontade de Deus. Tudo bem, a gente não entende por que a vontade de Deus foi que tivesse frio. Mas a gente precisa se agradar em tudo. Não foi a vontade de Deus que estivesse chovendo? Então a gente precisa se agradar em tudo aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos proporciona. Ok? Engraçado que tudo aquilo que não é bom, aquilo que não é perfeito, a gente se agrada. Quer ver um exemplo? O pecado. O pecado ele não é bom pra gente. E o pecado ele não é perfeito. Só que muitas das vezes ele é agradável em nossas vidas. A gente sente prazer em cometer um pecado. Agora, quando é o contrário, quando são as coisas que Deus manda a gente fazer, a gente não se agrada. Por exemplo, orar. O que é uma oração? Oração é aquele momento em que você separa para falar com Deus. É uma conversa com Deus, onde você fala para Ele os seus desejos, os seus anseios, os seus planos. Isso é bom, isso é perfeito. Só que pode não estar sendo agradável. Porque você não gosta de orar, você prefere realizar outras coisas, você tem outras prioridades. A mesma coisa é a leitura da palavra de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, porque é onde que Deus responde às nossas orações, é através da palavra. É onde Ele fala pra gente como que deve ser a nossa caminhada. Só que, Renan, eu não gosto de ler. Eu não gosto de separar um tempinho para meditar na palavra de Deus. Eu não gosto disso, isso não me é agradável. Aí eu pergunto, por que não é agradável? Se fosse para jogar futebol, se fosse para ficar num videogame, se fosse para ficar com a sua família ou outra coisa qualquer, seria agradável. O coração do homem é assim. Quando se trata das coisas de Deus, muitas das vezes a gente não se agrada. Infelizmente. É como se fosse um prato de comida, né, em que a gente não gosta. A gente sente o gosto ali de algo que você não curte muito de se alimentar. Por exemplo, um brócolis. Talvez existam pessoas que não gostem de brócolis. E o brócolis, a gente sabe que o brócolis ele é bom para a nossa saúde e ele sabe que ele é perfeito. Porque contém os nutrientes, contém as vitaminas, os sais minerais, as coisas boas para a nossa saúde. Só que a gente não gosta. Assim também é a leitura da palavra de Deus. Assim também são as coisas que Deus manda a gente fazer. Quer ver outra coisa que Deus fala pra gente fazer que a gente não faz? Amar o próximo. Nossa, Renan, é tão difícil amar o próximo. Eu sei que é bom, eu sei que é perfeito, mas não é agradável para mim. Eu não sinto prazer, eu não quero amar o próximo. Até porque é bem difícil amar o próximo. Mas, queridos, é o que Deus nos manda fazer. A vontade de Deus para nossas vidas é isso. Que a gente ame o próximo, que a gente leia as Escrituras, que a gente ore, que a gente busque a palavra de Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Só que a gente prefere fazer outras coisas. A gente não se agrada em buscar as coisas de Deus, infelizmente. Concluindo, queridos, a nossa breve reflexão nessa noite. Quem, pois, conheceu a mente de Deus? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Então, tudo aquilo que a gente for fazer a partir de hoje, que a gente entenda que é para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele devem ser todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, somente ao nosso Senhor. Então, tudo que nós formos fazer em nossas vidas deve ser para glorificar o nome do Senhor. E a gente deve parar de reclamar, de resmungar e se agradar das coisas que Deus nos dá. Porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Em que a gente ame o próximo, em que a gente lê a palavra. Mas, acima de tudo, que a glória seja para o nosso Senhor. Amém, queridos? Queria deixar essa breve reflexão para os irmãos nessa noite. Que você não deixe ser contaminado com as coisas desse mundo. Às vezes,
aquilo que chega na nossa boca. Um bom exemplo para isso é esse coronavírus que está aí agora, né? O coronavírus, ele tira o nosso paladar das coisas boas que a gente gosta de se alimentar. E talvez o pecado é, esteja fazendo o mesmo efeito em nossas vidas, tirando o sabor das coisas de Deus. Que você peça a Deus para estar eliminando esse vírus da sua alma, do seu coração, e que você sinta o desejo, que você sinta novamente o gosto de se alimentar das coisas de Deus. Amém, queridos? Vamos estar orando, encerrando nossa reflexão nesse instante. Que você tenha uma semana abençoada, você e sua família, e que, acima de tudo, a vontade de Deus seja feita na sua vida. Oremos. Pai, a nossa oração, Pai, nesse instante, acima de tudo, Pai, é que a sua vontade seja realizada e feita em nossas vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja colocando no nosso coração e na nossa mente os seus planos, e que tudo, Pai, seja para a honra e glória do seu nome. Esteja, Pai, nos purificando de todo e qualquer pecado, daquilo, Pai, que nos afasta do Senhor. Que a gente consiga, Pai, meditar dia e noite na Tua Palavra, que a gente tenha o prazer, o desejo de estar orando, Te buscando. Que a gente sinta, Pai, o desejo, que a gente queira, Pai, se agradar das coisas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Amém. Fiquem com Deus, queridos. Vamos estar continuando a nossa busca incessante por nosso Deus. Tchau, tchau.